início ao nosso jornal FAINOL, que irá enfatizar doenças cardiovasculares, como, por exemplo, hipertensão e aterosclerose, doenças que têm sido causadoras de milhares de mortes. Hoje nós estaremos aqui com dois especialistas, doutora Ariane Brasil e doutor Murilo Corrêa. Boa tarde. Boa tarde. Doutor Murilo, por que as pessoas que apresentam hipertensão não sabem que elas possuem? Bom, a hipertensão é algo silencioso, que em sua maioria não apresentam sintomas. Porém, pode levar a um infarto do miocárdio, derrame cerebral, alterações renais e alterações nos olhos. O diagnóstico dessa doença deve ser feito o mais precoce possível, porque geralmente o diagnóstico é feito em pessoas que já apresentam algum problema cardíaco, algum problema renal, cerebral e, em poucos casos, em pessoas que não apresentam problema algum. O que a hipertensão faz com os vasos sanguíneos? Bom, ela agride a parede dos vasos sanguíneos, pode levar ao derrame cerebral, pode ocorrer também um rompimento de uma artéria do cérebro ou até mesmo o fechamento de uma artéria do coração, levando ao infarto do miocárdio. Vamos explicar aqui agora, de forma simplória, que as pessoas têm muita dúvida em relação à pressão 12/8. Aqui esse potinho seria o coração, o líquido do sangue e aqui os vasos sanguíneos. A partir do momento que o coração bombeia o sangue, ocorre uma pressão nos vasos sanguíneos. Essa é a pressão máxima, 12. Quando ocorre o relaxamento, é a pressão mínima. Doutor, quais são os sintomas apresentados por um paciente que apresenta hipertensão? Bom, como eu já disse, a hipertensão é uma doença silenciosa, mas pode apresentar alguns sintomas como dor de cabeça, enjoo, falta de ar, dentre outros E quais são sintomas. os métodos de prevenção? Uma alimentação saudável, o consumo controlado de álcool e evitar o tabagismo, dentre outros. A doutora Ariane vai relatar um pouco sobre a aterosclerose. Doutora, quais são os principais causadores dessa doença? O principal causador dessa doença é o colesterol alto. Nós temos o colesterol, na verdade, ele é uma gordura que 70% é produzida pelo fígado e 30% pelos alimentos que consumimos. Nós temos aqui dois exemplos. O colesterol LDL. Podemos denominar o colesterol LDL como colesterol ruim. O colesterol LDL ele vai depositar a gordura na artéria. Nessa sequência, o HDL ele vai retirar essa gordura da artéria. Mas podemos ver que o HDL ele trabalha de uma forma reduzida em relação ao LDL. O LDL é aquele velho hambúrguer que a gente come, aquele refrigerante, são alimentos ricos em gorduras. O HDL ele vai trabalhar de forma reduzida porque ele não consegue pegar toda essa gordura que foi depositada pelo LDL na artéria. E qual tipo de alimento encontramos esse colesterol? São alimentos ricos em gorduras, como carne, frutos do mar, gema de ovo, leites e seus derivados. São alimentos ricos de muita gordura que vai... E como é formada a placa de Teron? Bem, aqui nós temos a exemplo de uma artéria. A artéria é composta por 3 camadas. Uma camada mais superficial, que vai proteger a artéria. Uma camada mais interna, que essa camada é uma camada elástica. Essa camada elástica, ela vai ajudar para que a artéria se contraia. E temos aqui em azulzinho essa camada mais macia. Essa camada mais macia vai ajudar para ter um bom fluido do sangue na artéria. A placa de ateroma, com o excesso de alimentos gordurosos que a gente consome, pessoas que fumam, consomem muito álcool e pessoas também com diabetes e pressão alta, vai ocorrer com que essa placa se desenvolva mais rápido. Essa placa é formada entre a camada elástica e a camada macia. Essa camada vai ocasionar, de certa forma, chegar a um ponto que ela vai estourar e vai formar um coágulo entupindo essa artéria. O que ocorre com a artéria no momento de estresse, de raiva? No momento de estresse e raiva, nós temos aqui, por exemplo, outra artéria. No momento de estresse e a raiva, vai ocorrer pequenas contrações momentâneas, naquele momento que você está tendo raiva ou um estresse. Esse espasmo vai ocorrer que tem uma obstrução daquela artéria. Mas,
Se essa pessoa já tem uma placa de ateroma ali, se essa pessoa tem uma taxa de colesterol alta, então assim, essa consequência vai piorar, correndo um derrame cerebral e também outras consequências muito graves que vai levar à morte da E pessoa. quais são os sintomas médicos de prevenção? Os sintomas são dores no peito, dores de cabeça, dores nos braços e nas pernas, onde a pessoa vai ter um estado de cansaço. A prevenção é uma coisa que está todo dia se falando. Praticar exercícios físicos, ter uma alimentação saudável, uma alimentação rica em gordura insaturada, que é o colesterol HDL, que vai ter uma taxa elevada de colesterol que vai retirar essa gordura da artéria. E o tratamento? Um tratamento nós podemos diagnosticar tanto com uma prevenção, né? A pessoa vai estar procurando um cardiologista, e o cardiologista vai indicar para fazer exercícios físicos, para ter uma alimentação mais saudável, ou também em procedimentos cirúrgicos, como catéter, angioplastias. Ok, nós estamos finalizando por aqui nosso programa hoje. Quero agradecer a nossa convidada, a doutora Ariane, o doutor Murilo Corrêa também, que esteve aqui conosco hoje, e ficamos por aqui agradecendo a presença de todos. A hipertensão constitui a principal causa de morte prematura prevenível em países desenvolvidos. Grande parte do impacto exercido pela hipertensão se manifesta na forma de doenças escleróticas, e ela aparenta promover a aterosclerose através de mecanismos múltiplos e interação com outros fatores de risco. No nível biomecânico, o endotélio vascular registra as alterações hemodinâmicas, traduzindo-as em sinais que influenciam a reatividade imediata do sistema vascular e, ao longo dos anos, uma reforma arterial de longo prazo. O óxido nítrico endotelial apresenta uma função central de mediador destes sinais, tanto por sua função bem conhecida de vasorrelaxante, quanto pela alteração de expressão de genes locais, de modos que auxiliam a reduzir o estresse oxidativo, a adesão de leucócitos e influências protrombóticas. A hipertensão crônica pode atrapalhar a atividade normal do óxido nítrico endotelial, contribuindo assim para o início do processo de mudanças inflamatórias aterogênicas. Por exemplo, a hipertensão é associada ao aumento da produção de proteoglicanas na matriz. A interação de proteoglicanas com partículas de LDL pode aumentar a suscetibilidade das partículas de LDL à oxidação e à absorção macrofágica. A força laminar de cisalhamento, o atrito que ocorre entre o sangue e a parede de um vaso, estimula a produção do óxido nítrico. Áreas com fluxo prejudicado e baixas forças de cisalhamento, como as que ocorrem próximas aos pontos de bifurcação arterial, podem exibir expressão reduzida de óxido nítrico, elevada deposição de LDL e recrutamento de leucócitos. A hipertensão pode também promover a síntese de espécies reativas de oxigênio pró-inflamatório, como o ânion superóxido e o ácido hipocloroso dentro da parede arterial. As interações múltiplas entre a hipertensão e outros fatores que contribuem para o desenvolvimento dos riscos cardiovasculares sugerem que as estratégias terapêuticas devam se estender além do seu foco em fatores de risco individual e valores-alvo. Para entender melhor os efeitos da aterosclerose, vamos fazer uma viagem. Estamos dentro de uma artéria, viajando pelo corpo. E este é o colesterol. Você sabia que existem tipos diferentes? Os mais importantes são o colesterol LDL, conhecido como o colesterol ruim. Ele pode entupir suas artérias. E o colesterol HDL, chamado de colesterol bom porque acredita-se que ele ajuda a remover o colesterol ruim do corpo. Se houver algum dano ao revestimento da artéria, causado, por exemplo, por pressão arterial alta, as partículas do colesterol LDL têm mais probabilidade de entrar nesse revestimento do vaso. Quando o colesterol LDL entra na parede danificada da artéria,
ele se transforma e pode levar à inflamação. Com o tempo, esse processo de oxidação e inflamação na parede da artéria cria algo chamado de placa aterosclerótica. Esse processo crônico, conhecido como aterosclerose, pode ter uma série de consequências, dependendo se a placa é estável ou instável. Uma placa estável pode continuar crescendo lentamente, reduzindo com o tempo o fluxo sanguíneo, mas sem necessariamente bloquear a artéria. Mas às vezes mesmo uma pequena placa pode se tornar instável e se romper, expondo o seu conteúdo. Isso é muito mais perigoso que uma placa estável. Se houver a formação de um coágulo, ele pode bloquear totalmente o fluxo de sangue. Os efeitos podem ser imediatos. Um bloqueio em uma artéria que leva o sangue ao coração pode causar um infarto do miocárdio. Um bloqueio em uma artéria que leva sangue ao cérebro pode causar um AVC. Praticar exercícios físicos, ter uma alimentação saudável. Os principais causadores dessa doença. Alto. E o tratamento? O tratamento a gente vai ter